nós não tivemos um aumento significativo no número de casos, né? Quando a gente compara hoje, Geraldo, o número de casos que nós tivemos, de novos casos diários, nós temos um número de novos casos diários equivalente ao que nós tivemos em abril de 2020, início da pandemia, né? Então, nós estamos ainda, hoje, nós estamos, o número de casos é 10 vezes menor, só para você ter uma ideia em termos de proporção, ao que nós tivemos no mês de maio de 2021. Né? Então, e 9 vezes menor do que o que nós tivemos em junho, final de junho de 2020. Ou seja, a situação no Estado é uma situação ainda de controle. Né? Então, e esse leve aumento de casos que de fato ocorreu, ele é um aumento de casos esperado. Por quê? Já era esperado isso. Porque primeiro, houve uma flexibilização das atividades econômicas, ou seja, hoje praticamente todas as atividades econômicas recomeçaram, eventos, jogos de futebol, então a série de atividades que são importantes, necessárias, que de fato tinham que retomar, principalmente diante de um cenário onde a população está se vacinando e aderindo à imunização. Então, isso colaborou para que a gente chegasse nisso hoje. Mas esse leve aumento de casos que a gente teve, ele já era esperado. Por que leve? Nós chegamos a ter 1.900, 2.000 casos num dia, geral. E hoje a gente está girando aí em torno de 150 casos. Né? Ou seja, é um número muito pequeno mesmo. E quando a gente faz a relação, quando a gente faz a taxa de transmissão por 100 mil habitantes, fica menos de 5 contaminados, né, por dia por 100 mil habitantes. Ou seja, que é um número que, segundo o CDC, ele considera controle, ou seja, o Estado está numa situação controlada. Quando a gente olha para as internações, há um repico. Mas há um repico num contexto de estabilidade, ou seja, fazem mais de 20 dias, 15 dias, que a gente está aí na faixa de 28, 30 pedidos por internação dia. Né? Nós chegamos a ter 156 pedidos por dia, ou seja, era 5 vezes maior do que o que a gente tem hoje. Agora, o que acontece? Por que nós temos a impressão que a taxa de ocupação aumentou? Porque o estado do Rio Grande do Norte, ele reduziu o número de leitos em mais de 50%. Só para você ter uma ideia, nós chegamos a ter 433 leitos de UTI disponíveis no SUS. Hoje nós estamos com menos de 200 leitos, aproximadamente 190, 189 leitos. O Estado andou colocando aí mais uns 5 leitos, mas de toda forma nós temos 15 leitos bloqueados. Então, ativos mesmo, a gente tem uma média de 180 leitos, comparado com os 243, né? Então, assim, houve uma redução significativa. E o Estado, ele agiu corretamente em reduzir esses leitos. Por quê? Porque os leitos de UTI, eles estavam ociosos. E estavam ociosos porque a vacinação criou uma barreira de proteção muito significativa na nossa população aqui no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. A queda foi substancial, foi uma queda muito grande, tanto no número de casos quanto no número de óbitos. E o número de óbitos, felizmente, hoje nós temos menos de 2 óbitos por dia. E ainda pode melhorar mais, quando a gente for atingindo aí outros públicos, completando o esquema vacinal, temos aí mais de 200 mil pessoas sem se imunizar, fizer a terceira dose nos idosos, a gente vai ver que esses resultados vão melhorar.